Bom, primeiro, boa noite a todo mundo. Obrigado por vocês estarem aí com a gente. Essa live é uma live que a gente faz umas 4, 5 vezes por ano. Acho que esse ano a gente fez umas 4, 5, né, Vitor? A gente faz sobre emagrecimento e hoje o tema que a gente trouxe, na verdade, muito mais o como e por que fazer do que ficar divagando sobre vias, isso e aquilo. Então, é uma live bastante prática que a gente quer dividir com vocês aqui algumas estratégias que a gente costuma fazer, por isso eu convidei o Vitor para que a gente fizesse isso, tá bom? Beleza. Então, vamos começar falando, né, do que eu acho que essa live também, gente, quem vai aproveitar mais são os profissionais de saúde. Quando a gente se junta para fazer, a gente tem 2 direcionamentos. Primariamente, o direcionamento fazer para o público todo e algumas lives a gente faz um pouco mais voltadas a profissionais de saúde, porque são eles que podem atingir vocês em casos específicos. Vocês sabem quem não é profissional de saúde, quem é. Vocês sabem que o emagrecer não é a coisa mais difícil de fazer, né? Há um princípio, qualquer mudança organizada provoca uma melhora, tanto que, historicamente, né, se criou aquele mito de comer de 3 horas, e dava certo, porque qualquer coisa bem feita dá certo no começo. A maioria das pessoas que comem tudo errado, né? Quando a gente bota uma regra, a coisa funciona, mas a grande parte das pessoas sozinhas começam a buscar e chega um momento que elas precisam de profissional de saúde. Por quê? Porque o prosseguir é que se torna mais difícil. E para os profissionais de saúde, acontece o mesmo problema. Ou pegam essa pessoa que já fez algo, e geralmente, né, Luz, já passaram por 10 pessoas diferentes, ou então pegam o caso em que vocês, profissionais de saúde, são quem iniciaram o processo, mas chega um momento que estagna e a gente não consegue mais resultado. Bom, aqui é que nós estamos focando nessa live. O que fazer depois do primeiro processo, ou que a pessoa já fez, ou quando a gente recebe um paciente que já passou por 10 profissionais de saúde, já fez tudo o que vocês imaginam, tudo que a gente conhece de estratégias, mas que chega um momento que não consegue mais resultado. Bom, eu vou dando uma introdução aqui, então, daquilo que a maioria faz, né? A maioria começa por as estratégias low carb, né? Já que isso se tornou muito conhecido, a maioria passa a evitar carboidratos e tudo mais, o que, num começo, geralmente dá um resultado, né? Porque a grande parte das pessoas exagera nas quantidades e não escolhe muito bem esses carboidratos. Mas por que isso estagna? Porque uma estratégia low carb, a princípio, ela restringe o carboidrato, principalmente o carboidrato simples, e quantidade de carboidrato, mas a sequência disso é que, como as pessoas acabam por exagerar um pouco nas proteínas, quando se faz isso, as proteínas chegam um momento que também tem uma via para tornarem-se carboidratos dentro do nosso corpo, ou seja, estimularem secundariamente a insulina, acaba acontecendo uma troca, uma mudança importante de microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal, que no começo ela pode ser melhorada, ela começa a ficar faltante de algumas, de apigenina, de narigenina, e isso então faz com que o peso comece a se estagnar. É como se a pessoa começa a nadar contra a maré, porque a nível hipotalâmico, né, o hipotálamo, a última coisa que ele quer é gastar energia de reserva, que são os adipócitos, né, tirar os triglicéridos dos adipócitos, e o corpo começa a mandar isso não acontecer, porque o nosso corpo foi feito para armazenar e não para gastar. Nesse momento, então, que começa a estagnar, é o momento de avaliar a microbiota intestinal, e aí eu vou passar a bola para o Lu, entrar com ativos, alguns fitoquímicos, como dei o exemplo aqui, de apigenina e narigenina, seriam interessantes em doses variadas, mas para isso a gente precisa avaliar, entrar possivelmente com MAMPs ou com cepas específicas de microbióticos, de probióticos, escolher fibras adequadas, porque possivelmente é um momento também que, se houver exagero em proteína, a pessoa passa ou a ficar mais constipada, ou então a desenvolver um processo de aumento de fermentação errônea.
e avaliar hormonalmente, que eu vou entrar depois para falar para vocês quais os hormônios que naturalmente começam a declinar, quais começam a aumentar e como que a gente modula isso. Então, sim. Bom, na verdade, foi o que o Victor falou no início. Começar a perder peso, nada é fácil. Não existe nada fácil. É fácil, mas começar a perder peso é o mais fácil de todos. Então, às vezes, você pega uma pessoa que tem 90 quilos. É mais fácil ela cair rapidinho de 90 para 80 do que passar depois de 80 para 88. De 80 para 78. Por quê? Porque qualquer mudança, alguém que ganha peso e que faz qualquer mudança, já é suficiente para que se tenha uma perda. Então, isso a gente sabe. O grande problema, a chave de todo o sucesso no emagrecimento se dá em, primeiro, manter esse emagrecimento. As pessoas querem perder até não poder mais, e na verdade não é assim. Perde, mantém. Perde, mantém. Perde, mantém. Então não é uma curva tão descendente quanto se espera, porque a gente tem que ir fazendo adaptações metabólicas para que essa perda de peso seja mantida e a gente consiga perder mais, tá? Porque senão começa a perder, de repente começa a ganhar de novo. E o reganho, o ganhar novamente, que é o tema que a gente colocou na live, é a pior coisa que tem, porque toda vez que a gente perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha, o último peso que foi ganho é o pior para ser perdido, porque as células, os adipócitos, eles estão maiores, eles estão com muito mais citocinas inflamatórias, são adipócitos muito piores. Então, além do manter, a gente não pode deixar ganhar de jeito nenhum, porque o nosso foco, a gente fala bastante isso, não é só no perder peso, é diminuir a taxa de aceleração da diferenciação de um pré-adipócito adipócito maduro. Porque a perda de peso, ela não se dá quando o indivíduo ele murcha, perdeu peso. A perda de peso eficiente se dá quando ele aumentar a mitocôndria suficiente para gerar demanda, tá? Porque assim, as pessoas erram achando que fazer uma low carb, fazer uma cetogênica, fazer jejum vai ocasionar perda de peso. Pode ser que no começo perca. Pode ser que tenha uma perda, sim, e que essa pessoa perca peso. Só que o que vai acontecer é que chega um momento que isso vai diminuir. E muitas vezes nem é tanto gordura. E aí que o negócio começa a complicar. Porque se você não faz atividade física suficientemente, ou duas coisas. Primeiro, não é ou não, é e. Você não faz atividade física e não usa uma alimentação e uma complementação que diminua o estresse de retículo, complementos que estimulem a biogênese mitocondrial, você não vai gerar demanda. É como se fosse assim. Vou dar um exemplo qualquer. Eu preciso, a minha taxa metabólica é de 1.200. Eu preciso jogar isso para 1.600, 1.700, 1.800, por exemplo. Como que eu vou fazer isso? Aumentando mitocôndria. Lá no passado, a gente fazia cálculos de taxa metabólica, disso, aquilo, só que não funcionava, porque na verdade não era o cálculo da taxa metabólica, e sim as atividades que a gente tinha que fazer, associado com as estratégias nutricionais, para que se tivesse biogênese mitocondrial. Então, ponto primário, fazer biogênese mitocondrial para gerar demanda, para fazer o teu corpo buscar mais energia, mais caloria. E nessa de buscar é que a gordura entra em foco. Então a gordura está aqui. Então eu preciso perder gordura. Para eu perder gordura, eu não tenho que ficar sem comer. Para eu perder gordura, eu preciso fazer o meu corpo querer usar a minha gordura. Eu preciso fazer o meu corpo precisar de energia. Eu preciso que a minha célula, eu preciso que as minhas mitocôndrias busquem muita energia. E nessa, a gordura tem que estar disponível. E aí que entra os ciclos e estratégias. É comum a gente começar com uma low carb. Por quê? Low carb, que Vitor e eu trabalhamos, tem nada a ver com tirar carboidrato. Pelo contrário, a gente trabalha com 40%, 50%, 60% de carboidrato. A low carb que a gente trabalha é uma dieta convencional, só que com a carga glicêmica muito baixa. Por exemplo, se de manhã eu gosto de comer uma fatia de pão integral com requeijão e suco de laranja,
a gente vai substituir por uma fatia de pão de amêndoas com um pouquinho, uma fatia de queijo canastra, mais suco de maracujá. Então, vocês viram que a refeição ela é parecida. Pão com alguma coisa que passou ali ou colocou mais o suco. Pronto. Essa diferença dessas duas refeições que eu falei oferece uma carga glicêmica final completamente diferente. Então, é um outro comportamento. Não é restritivo, mas eu usei racionalmente os carboidratos naquela hora. Eu não tirei, mas eu usei de forma racional. Eu fui inteligente. Então, a low carb é usar o carboidrato de forma inteligente, não é tirar. Só isso já vai gerar um choque metabólico. Só isso já vai fazer com que as nossas células comecem a expressar alguns receptores para aumentar a captação de gordura, aumenta o interesse por gordura, vamos colocar assim. E uma vez que a gente faz isso, a gente começa a dar o primeiro passo para as próximas estratégias. Só que não tem receita de bolo. Não adianta eu falar para vocês assim, ó, faz low carb, depois cetogênico, depois jejum, depois aumenta carbo. Porque não é assim. Cada um responde numa velocidade e à medida que a gente vai vendo que as coisas vão estagnando, é hora de mudar a estratégia. Então, quem direciona a estratégia não sou eu. Quem direciona a estratégia é o resultado que o paciente tem. E é aí que a gente tem que ter a perspicácia para saber o que vai funcionar para ele naquela hora. Se é uma pessoa que já é magra, que já malha há muitos anos, que quer perder 5 quilos, é mais difícil do que alguém que pesa 120 e precisa perder 50. Por quê? Essa pessoa, ela já tem uma taxa metabólica mais enxuta ou mais estimulada, já tem uma certa biogênese mitocondrial que foi gerada pelos vários anos de treino, mas o que a gente tem que fazer é, junto com o personal, junto com o médico, traçar um plano para que ela tenha uma biogênese mitocondrial mais eficiente. Nessa hora, o treino vai ser eficiente. Às vezes o personal vai lá, coloca, sei lá, uma associação de HIIT com metabólico, com treino de força, resistência, e aí vai mudando tudo. E eu, do outro lado, vou oferecendo uma série de ativos que vão fazendo com que essa biogênese mitocondrial seja maximizada. Porque aquela pessoa já faz tudo certo há muito tempo. E hoje é o maior número de pessoas que eu trabalho, são pessoas que já fazem certo há muito tempo e estão sem resultado. É porque está faltando estímulo. Está faltando estímulo. A gente entra com estímulo, por exemplo, se eu usar uma dose aumentada de resveratrol, se eu usar uma dose aumentada de glucominoide, se eu usar uma dose aumentada do fenogreco, eu já consigo maximizar, vamos colocar assim, o estímulo de biogênese mitocondrial. Entenderam? E aí a gente vai associar com exames bioquímicos e existem até modulações hormonais, o Victor fala disso e trata disso diariamente. Então, às vezes, a pessoa começa a perder peso, às vezes é aquela hora de trabalhar a modulação hormonal, é a hora que a gente caminha para o profissional, para o médico e fala, olha, tenta trabalhar a modulação hormonal nesse indivíduo para acelerar um pouquinho porque parou. Tá? Só que às vezes esse indivíduo ele parou porque chegou no limite. Só que esse limite, nós profissionais, a gente tem que ter o olho clínico para saber se é limite ou se estagnou. É muito diferente. A gente percebe quando o indivíduo ele chegou no limite, não, daqui não sai mais nada. Ou que está realmente estagnado e ir para o próximo passo. Senão vai todo mundo ficando muito frustrado, tá? Porque o peso ideal não é o peso que você quer. O peso ideal é o peso que o seu corpo consegue responder até chegar no seu limite de saúde, tá? Porque se a gente coloca que o peso ideal é 56, e de repente não. De repente o peso ideal é 61, né? Não é porque não tem isso, tem aquilo. Então são estratégias que a gente tem que lançar mão. Talvez começar com uma low carb, a gente vão perceber que a gente tem uma tendência a fazer isso, é só na low carb a gente ensina as pessoas a comerem. Aí depois, depende do resultado, é que a gente começa a incrementar. Cetogênica, jejum, começa a colocar um pouquinho mais de carboidrato, porque é bom às vezes colocar bastante num dia e pouco no outro, bastante no dia e pouco no outro. Às vezes é bom fazer essas jogadas e no final os resultados são incríveis, incríveis. E as pessoas têm medo, né, porque muitas vezes a pessoa, a gente recebe muita gente. Bom, primeiro assim, pontos que ele falou. Primeiro,
depois desse primeiro momento, que muita gente escolhe, opta por fazer low carb, as pessoas têm muito medo de retornar a consumir um pouco mais de carboidratos, tal, justamente porque foi isso que fez elas terem os primeiros resultados, né? E por isso que a gente fala de uso consciente de carboidratos. O que acontece, gente? Se o exercício físico principalmente entrar, o corpo ele vai ter que usar algum substrato energético para fazer o exercício. O corpo, na sabedoria primitiva do corpo, é lá no hipotálamo. Então, a gente tem a parte, isso a gente explica no nosso curso lá, para profissionais de saúde de emagrecimento. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui sem figuras. Mas é aqui atrás, mais a parte mais de trás, nós temos um comando central primitivo, que só quer sobreviver e guardar energia. É para isso que serve. Então, esse comando primitivo é lá que vão acontecer no hipotálamo as sinalizações dos peptídeos orexigênicos e anorexigênicos. Então, a gente tem no núcleo arqueado lá um sistema de melanocortinas, que é o mais estudado, onde eu preciso comer, eu como, primeiro eu tenho o estômago se dilatando, e aí se dilata mais ou menos a depender do quanto já dilatou na vida, então o tamanho do estômago conta. Esse primeiro estímulo já seria suficiente com PYY, com colecistoquinina, a estimular a saciedade. Isso não acontecendo adequadamente, por conta desse sistema muito falho, eu preciso do sistema intestinal. Então, a gente tem receptores intestinais que vão fazer o estímulo desses peptídeos anorexigênicos, ou seja, vão ficar sem fome. E isso leva um tempo, uns 20 minutos, até chegar lá no meu hipotálamo. Não só isso, alguns outros hormônios, como as incretinas, que chegam lá no hipotálamo e lá vão sinalizar. Então, eu já estou saciado. O problema todo há uma briga constante do cérebro primitivo, reptiliano, com o lobo pré-frontal, que é inteligente. E esse inteligente é um inteligente burro no nosso cérebro. Por quê? Porque esse inteligente, ele sente vontade de comer coisas prazerosas, principalmente se você já experimentou as coisas prazerosas, todos nós já experimentamos. Então, a sabotagem começa aí. Aí eu tenho um desequilíbrio, por quê? Porque isso gera um estresse. Esse estresse metabólico acaba alterando os níveis de cortisol. Quando altero esse nível de cortisol, eu tenho uma depressão de serotonina. Quanto mais cortisol, mais dificuldade de ser produzido de serotonina, e eu ativo, então, a via, através da minha alimentação saudável, eu passo a ativar, ao invés desse triptofano, e atravessar a barreira hematocefálica e tomar a via para que seja produzida serotonina e eu continue bem, não. Eu começo a desviar pela via das quinureninas, isso é para profissional de saúde, gente, desculpa quem não é da área da saúde, mas isso é muito importante, porque se a gente não explica isso para os nossos colegas, eles não conseguem aplicar em vocês. Né? Então, quando há um desvio pela via das quinureninas, há uma maior irritabilidade, a pessoa fica um pouco mais... E aí não adianta que o profissional de saúde entre nesse momento com 5-hidroxitriptofano, com L-tilantianina, com grifônia, simplicifólia, com cromo, com coisas prontas. Porque ele precisa enxergar que essa via está sendo desviada, aí é um momento de colocar carboidrato, porque se a gente coloca carboidrato nesse momento, a gente... Perfeito. Não precisa ser todos os dias, a gente sinaliza para o corpo que ele está menos estressado. Esse exercício físico que possivelmente passou a consumir a própria tecido muscular, ele utiliza esse carbono, esse carboidrato, os esqueletos de carbono dele também, para que sejam construídos aminoácidos através do carboidrato que a gente recebe. Então, a serina, a glicina, eu consigo, através do carboidrato que eu consumo, construir aminoácidos. Esses aminoácidos, também, por exemplo, como a serina, eles são doadores de metil. E essa metilação desses aminoácidos também vão servir para o que a gente pode avaliar nesses indivíduos. Então, que são expressão gênica. O quanto ele está expressando, o que ele está expressando. Aí a gente entra na questão mitocondrial. Porque se eu estou precisando de biogênese mitocondrial, eu tenho várias coisas que podem atrapalhar. O Lu falou de acionar o PGC1-alfa, por exemplo, ou o CB1. Eu tenho polimorfismo no PGC1-alfa, que é muito comum nas pessoas que têm um metabolismo lento, né? As pessoas, eu tenho metabolismo lento. Às vezes é um polimorfismo PGC1-alfa. Se eu consigo enxergar isso, eu consigo até me comunicar diferente com o paciente. Ou seja,
indicar a ele exercício eterno. Porque tem gente que não precisa de tanto exercício para emagrecer e para fazer biogênese mitocondrial. É uma questão de ajuste. Tem gente que não, que precisa disso para sobreviver. Ele não vai só evitar o reganho de gordura, mas ele vai evitar um Alzheimer no futuro. Ele precisa da irisina para evitar esse Alzheimer no futuro, ou um câncer. Por quê? Porque biogênese mitocondrial é fundamental, então eu preciso aumentar a demanda. Como tem pessoas que têm menor biogênese mitocondrial, eu tenho meios de fazer isso. O exercício, né? Estimular catecolaminas, ou seja, o exercício que gasta muito, e qual é o risco que a gente corre nesse momento? Ou a gente ajusta carboidrato, ou então eu vou ter um estresse metabólico ainda maior, que eu posso ter a supressão da conversão de T4 em T3, isso tudo a gente consegue avaliar, gente. Isso é o que a gente ensina no nosso curso lá. Como avaliar isso. E a saber as pessoas que têm mais predisposição a desenvolver isso. E se eu consigo carregar um pouco mais de carboidrato nesse momento e acelerar no exercício físico, eu tenho estratégias hormonais de modulação para não perder. Se eu sou nutri, por exemplo, eu posso entrar, o próprio fenogrego para o homem, ele diminui o SHBG e ele pode, então, deixar essa testosterona que tende a diminuir com uma estratégia low carb um pouco mais biodisponível. Isso é uma estratégia boa. Ela pode entrar com bom, para a mulher não tem muito jeito, né? Para a mulher que começou a declinar muito o hormônio, ou ela repõe ou fica um pouco refém de fitoterápicos que talvez não consigam vencer. Às vezes não funciona. Não funciona. Você vai tentar vencer a fisiologia. Aí fica muito difícil. Fisiologia porque o corpo baixo, ele está estressado. E se ele está estressado, eu consigo colocar um pouco de carboidrato, ou então, às vezes, de gordura, depende dos casos, né? Até depende de intestino, porque no momento que começa a constipar um pouco mais, não dá para se entrar com mais gordura, mas assim, com fontes de fibras, né? São os carboidratos válidos para a gente. E quando a gente faz isso, a gente ensina no curso que a gente dá de emagrecimento, existem meios, inclusive, de usar racionalmente essa modulação hormonal. Usar algum tipo, por exemplo, tem prós e contras num caso desse, uma oxandrolona, para evitar por um tempo pré-determinado, né? Não por resto da vida. Não, por resto da vida. Tem prós e contras, principalmente sendo mulher. Pô, Vitor, qual é o problema? Bom, o problema é o mesmo que uma pílula. É um remédio de hormônio. Agora eu tenho que avaliar o que vai me trazer benefício ou não. Isso a gente ensina, doses e tudo mais, mas assim, para mostrar para vocês, existem vários meios da gente conseguir chegar a esse resultado quando acontece o platô. Desde que, sim, tem pessoas perguntando ali, só para profissional de saúde, tá, gente? Essa live é tentar ensinar as pessoas que são nossos colegas aqui a trabalhar em conjunto, que é o que a gente ensina no curso, e perceber essas nuances que são tão importantes para a gente conseguir resultado. Tá? E através não só de biogênese mitocondrial, do exercício físico, da modulação hormonal, de provocar o browning, né? Que é uma coisa tão difícil de fazer, ou seja, esse escurecimento da gordura rosa ou bege. Ou seja, aumentar as proteínas marcadoras de BGificação, né? As proteínas que são marcadoras de biogênese mitocondrial. Então, na verdade, o que é interessante de tudo isso que ele está falando é que toda vez que a gente faz uma anamnese bem feita com o paciente, então o paciente ele já não digo o paciente que foi na primeira vez. Então, o paciente a gente está acompanhando, a gente sabe exatamente em que momento ele está. Se a atividade física que ele faz está sendo deficiente, se realmente ele está seguindo o plano, se tem algum fator de estresse importante. Hoje em dia eu falo para vocês, grande parte das pessoas que eu atendo não ganham peso por comida, ganham peso porque não conseguem digerir bem as emoções, porque não conseguem gerenciar as próprias emoções, e isso gera gatilhos muito importantes. Então, quando a gente não consegue gerenciar bem as emoções, a primeira coisa que acontece são gatilhos intestinais. Então, existe um desequilíbrio de bioma muito característico. E esse desequilíbrio de bioma, se a gente não conseguir equilibrar, essa pessoa nunca na vida vai perder peso. Então, como que a gente vai saber isso? A gente pode várias formas. Uma anamnese bem feita, um teste de bioma e uma série de outras coisas. Mas se esse indivíduo ele tem, por exemplo, uma população de proteobactérias muito maior do que outras bactérias, esse indivíduo ele vai inflamar muito.
Ele vai inflamar demais. A gente vai e faz uma estratégia cetogênica com ele, achando que está fazendo bem, e ele começa a inflamar mais ainda. Você fala, poxa, mas fiz cetogênica, não perdi 1 grama, e eu tinha dor, sei lá onde, e piorou. É porque o bioma não foi modulado. E às vezes a gente começa a entrar com probiótico, esse probiótico muito mais atrapalha que ajuda. Então, talvez seria a hora de suspender, não usar probiótico e deixar a própria resposta daquele indivíduo. Ao invés de usar o probiótico, fazer uma suplementação com fenólico. Por exemplo, o que é um fenólico? Num chá de gengibre tem fenólico, num chá de hibisco tem fenólico, num chá de canela tem fenólico. Em extratos magistrais que a gente usa, por exemplo, o Vitor falou bastante da apigenina. A apigenina é um fenólico que está no própolis, que está na geleia real, que está no pólen, que são excelentes. Gente, pólen e geleia real são excelentes para controlar apetite. A gente tem muita fome de noite, as pessoas falam assim, Luciano do céu, eu tenho muita fome de noite. Eu falo, pega meia colherzinha de pólen, que é granuladinho ou em cápsula, mistura na água, toma. Diminui absurdamente a vontade de comer, porque estimula um hormônio-chave, que é o GIP, e um outro, que é a proteína-chave, que é o GIP e o GLP. Isso vai fazer com que esse indivíduo tenha muito menos fome, por exemplo. Vai modular algumas proteínas, como o PPR-gama, vai fazer com que esse indivíduo tenha menos fome. Entenderam? Então, são coisas assim simples que a gente vai colocando aí na rotina do indivíduo, são coisas que ele não tinha. Então, você fala assim, poxa, eu vou perder peso porque eu vou tomar pólen. Não vai perder peso porque vai tomar pólen. Mas o pólen é uma das estratégias que a gente pode usar. Uma concentração alta de geleia real é uma das estratégias que a gente pode usar. Pólen de abelha, essas coisas que eu estou falando, tudo de abelha, tudo apícola. Ah, não tem nada disso. Usa própolis. Própolis acha na esquina, entendeu? Então, tudo isso vai fazer, vai ajudar no controle de fome e saciedade. E isso tudo, esses fenólicos, vão modular bactérias intestinais. Porque se a gente não conseguir modular essas bactérias, a perda de peso não acontece. Então, muitas vezes, a gente diminui um pouquinho a proteína ou faz uma periodização melhor dessa proteína e coloca mais fenólico. Então, coloca 3, 4 chás por dia, tem os chás específicos para isso. A gente coloca extratos magistrais-chave, como o extrato de gengibre, o extrato de moringa, o extrato a própria glicerísia, o feno-grego. Então, todos esses podem ajudar muito. Ou seja, são estratégias que a gente vai lançando mão à medida que o indivíduo vai responder. Tem muito uma receita, o que fazer. A gente está colocando vários exemplos para a gente entender que existem particularidades. Porque às vezes a pessoa está nos assistindo agora, um colega profissional, que tem um paciente que fala, não consigo resultado com essa pessoa. De repente, está faltando um pouco de estímulo, tanto da nossa parte, quanto da atividade física, e da própria pessoa que está me assistindo agora e está pensando, poxa, não tenho resultado nenhum, ou estou estagnado. Será que não está estagnado porque não está fazendo sempre a mesma coisa? O grande segredo do emagrecimento é mudar sempre. Se a gente está num período de emagrecimento, você está buscando a perda de peso, não faça igual. Por mais que esteja funcionando. Aquela frase de que time que está ganhando não se mexe, não existe. Então, time que está ganhando pode ganhar mais ainda. Então, o que está acontecendo? A gente vai... Traça uma estratégia por uma semana, 2 semanas, um mês, logo muda. Como assim? Então, se eu me propus, por exemplo, a fazer uma estratégia low carb, eu vou usar racionamento de carboidrato. Beleza. Durante essa semana agora, eu vou simplesmente tirar meu café da manhã e vou substituir meu café da manhã por uma, sei lá, tô falando uma coisa qualquer, tô colocando um exemplo. Vou fazer, é o que eu tô fazendo essa semana. Então, eu vou fazer um suco de salsão com couve, com maracujá, não sei o que, e vou tomar às 7 horas da manhã. Eu só vou fazer meu café da manhã às 9. Ah, tá. Então tem que ser assim para perder peso, Luciano? Não. Essa semana eu fiz assim, para oferecer algo diferente para o meu corpo. Então, meu corpo precisa sempre fazer coisas diferentes. Então, se todo dia eu tomo um café da manhã às 7 da manhã e a minha refeição é sempre parecida e eu vou colocar substitutos, ao invés de colocar ovo, eu faço um shake. Ao invés de usar um shake, eu uso uma panqueca. Não vai ter resultado. Então, a gente muda essas coisas.
Falar, mas que absurdo ficar sem café da manhã. Não é passar a vida. A gente está falando de 2, 3, 5, 7 dias. São estratégias. Na outra semana, ao invés de fazer um lanche da tarde, eu vou tirar o lanche da tarde e vou usar um chá concentrado durante 3 dias, por exemplo. Tá? Já fiz algo diferente. Ah, mas vou passar o resto da vida substituindo a minha refeição de lanche da tarde por chá? Não. Você está fazendo diferente. E junto com esse fazer diferente, a gente sempre estimula o objetivo que a gente quer. Então, se, por exemplo, no meio da tarde eu coloco um chá de gengibre e eu estou buscando estimular atividade antioxidante, biogênese mitocondrial, isso, aquilo, junto com o chá de gengibre, eu posso manipular mais um pouquinho de extrato de gengibre com cúrcuma e tomo junto. Só isso para fazer biogênese mitocondrial. Eu posso usar o extrato de laranja-moro, posso usar a alga marrom e assim vai. Entenderam? Então, por que eu falo isso? Porque às vezes você está aí agora ouvindo o Vitor e a mim e está pensando, poxa, eu não tenho resultado. Então, qual é a minha parcela de responsabilidade? Não gosto da palavra culpa. Qual é a minha parcela de responsabilidade? Muitas vezes está fazendo igual, está trocando 6 por meia dúzia. Então, muda radicalmente. Muda radicalmente. É assim que a gente tem resultado. É isso que eu faço com os meus pacientes. Eu mudo sempre. O paciente chegou lá, eu começo a ver e falar, parece que está 3 meses assim, eu perdi 5 quilos, não perdi mais. Vamos mudar tudo. Vamos ver aonde é que vai dar isso. Tá? A gente é acompanhado. Não é um tiro no escuro. Eu sei o que eu estou fazendo. E nesse momento, né, Lu, é um momento que às vezes a pessoa está desanimada de continuar. Por que eu digo isso? É o que mais acontece. Nossos pacientes. Porque é um momento que chegou... Nós temos 4 épocas no Brasil. Né? É festa de final de ano. Fatalmente vai chegar algum momento lá. Puta, passou festa de final de ano. É férias de julho. Eu vou ter que viajar com a minha família. É carnaval e verão. Então, assim, nós temos 4 momentos que fatalmente o paciente vai chegar ali. E esses momentos, às vezes, se a gente jogar inteligente, né, escolher um jejum intermitente, escolher uma cetogênica antes, escolher uma planta antes, ou então escolher entrar com alguma estratégia que possa estimular o GLP-1, como, por exemplo, cara, leva contigo um óleo de gergelim, um óleo de abacate, não tem problema nenhum. Antes das refeições, bota lá 30 minutos antes, toma a colher. Ou então, às vezes, não tem isso em algum lugar, manteiga aqui mesmo, não tem problema. Então, nós temos formas de estimular alguns sistemas, ou então, às vezes, remédios que possam fazer isso. Tá? Deixa eu só pegar um adendo aqui, que muita gente perguntou algumas coisas, eu vou só esclarecer durante o que o Lu falou. Ômega 3 aumenta colesterol, aí é ruim. Gente, foi profissional de saúde que falou isso aí. Estuda de novo, porque não tem nada de ruim o ômega 3, não vai aumentar o colesterol, bem pelo contrário, pode até vai melhorar o perfil do lipidograma, e o DHA e mais ainda o EPA, eles são ativos que ajudam no browning. E é uma das melhores estratégias para se ganhar massa muscular, porque o DHA e o EPA, eles são organizadores, estimuladores de HSPs, que são proteínas que organizam a estrutura quaternária de uma proteína que foi sintetizada. Então, ômega 3, às vezes a pessoa fala assim, Luciano, o que eu faço na proteína? Eu falo, toma ômega 3, tá de bom tamanho. E aí é uma dúvida que as pessoas têm. Mas eu ouvi falar lá, o marombeiro, que não pode tomar porque é anti-inflamatório. Mas, gente, a inflamação... Inflamação de fitoquímico. Inflamação que a gente controla com fitoquímico, com vitamina, é muito diferente. O que a gente não faz é usar vitamina no pós-treino. Agora, compostos bioativos de ômega 3, DHA, a vida inteira a gente usou. Não existe isso. Não tem problema nenhum. Então, até porque há um controle inflamatório, que esse controle é importante. Não é a inflamação que gera hipertrofia, não. Não, é o controle inflamatório, que há uma inibição de COX-1 que acontece, que o EPA faz, que o DHA, mas principalmente o EPA faz, o ômega 3 faz, desculpa, gente, que essa modulação, que a cúrcuma faz também, essa modulação ela é fundamental para que eu tenha anabolismo. Porque se eu inflamar simplesmente, eu tenho um catabolismo. Então, eu preciso, nesse momento, ter essas fontes. Outra coisa, as pessoas perguntando aqui, profissional de saúde, tá?
Que horário toma o própolis e tudo mais. Gente, assim, essas coisas a gente ensina no nosso curso lá, porque não tem uma fórmula de bolo. Por que geralmente vocês que estão perguntando aqui, profissional de saúde, vocês não têm resultado com os pacientes de vocês? Porque vocês estão procurando fórmula de bolo que não vai ter. Então, tem pessoas que precisam de usar. A gente usa mais à noite, né? Mas tem pessoas que isso não vai fazer diferença nenhuma. Usar de noite, de tarde, não vai fazer diferença. Tem pessoas que fazem muita diferença. Depende de características genéticas. É isso que a gente ensina. Nós temos um curso, gente, aqui, vocês, muito profissional de saúde, nos perguntando, a gente fica muito feliz. Nós temos um curso, nós já estamos na 5ª edição, acho, que é de emagrecimento. É só profissional de saúde. Por que a gente reúne todos os profissionais de saúde lá, de diferentes áreas, né? Médico, nutricionista, biofísico e tal? Porque todos estão entendendo de tudo, vocês estão entendendo que eu preciso saber quando o exercício do paciente, eu sou médico, eu sou nutricionista, estou olhando exame genético, exame de sangue, natural ali. Daqui a pouquinho eu vejo um aumento de ureia. Será que está exagerando proteína? Esse é o primeiro negócio. Daqui a pouquinho eu vejo amônia junto. Não, provavelmente não só está exagerando proteína, como está faltando carboidrato, e ele está usando aminoácido, ele está desaminando o próprio músculo para oferecer para o corpo. Aí a pessoa está perdendo o quê? Músculo, que é justamente o que a gente não pode, porque junto com o músculo vai o quê? Mitocôndrias. É onde a gente tem riqueza mitocondrial. Então é o que a gente não pode. Esses sinais a gente precisa entender. Então, qual a dose? Outras pessoas perguntaram aqui. Qual a dose de feno grego? Gente, tem gente que não pode feno grego. Peraí, não é assim qual a dose. Tem homens que já têm uma SHBG baixo, por exemplo, ou que tem um histórico, ou que a gente não entende o porquê que esse HBG está alto, a gente não entra com feno grego, porque provavelmente ele vai ajudar a baixar o SHBG, e se o corpo está fazendo um autocontrole hormonal com SHBG, ele vai liberar mais. E aí Sim. eu tenho também possivelmente problema, porque o SHBG não vai só liberar testosterona, libera dihidrotestosterona, libera estradiol, e aí, às vezes, o corpo está regulando. Para isso, eu preciso olhar para o estradiol. Eu preciso fazer um nível de aromatase, estimar o nível de aromatase do homem ou da mulher. Então, não é assim que dose, gente, tá? Isso que a gente ensina no curso lá, pensar, né? É claro que a gente entrega um monte de fórmulas prontas conforme os casos que a gente mostra, né? Um perfil, então, de uma pessoa que está assim, assim, assado, que tem um polimorfismo Situações, né? no PGC1 alfa. Pô, isso aqui é uma formulação boa para um cara desse. Esse é a exceção de uma pessoa assim ou assado. Esses cursos que a gente dá certificado. É um curso quantas horas? É um final de semana inteiro, é sábado, domingo inteiro. 20 horas. A gente só faz em São Paulo. Esse é o último do ano. E a gente ensina durante esse tempo todo como monta, né? Como monta protocolos e como, é claro, que a gente facilita lá, porque sabemos que tem diferentes graus, né, de entendimento dos nossos colegas. Então, a gente, assim, por mais que a gente ensine a pensar, chega um momento que a gente entrega protocolos mais prontos, né? Porque Sim, é engraçado a gente falar, né? Porque a gente que faz o curso. Mas esse curso é sensacional. É um curso realmente que faz diferença na nossa prática e no nosso trabalho. Que quisera eu, sei lá, 20 anos atrás, ter feito um curso desse, que eu acho que eu teria feito muita coisa diferente na minha vida e acho que teria ajudado de uma forma muito diferente. Então, é um curso que eu falo que é o nosso momento, em que não existe o óbvio, a gente discute tudo, a gente coloca toda e qualquer situação em foco. As pessoas que vão levam muita bagagem, auxilia muito, porque são muitas dúvidas acerca disso. E a gente acaba colocando muitas situações diferentes. Então, esse curso que a gente vai fazer tem lá, tanto no meu Instagram quanto no Vitor. Eu vou colocar, quando terminar a live, eu vou lá, coloco o link direto para vocês fazerem inscrição, para os profissionais que quiserem participar, estudantes que quiserem participar. Eu, como profissional, recomendo muito, porque ali a gente realmente faz uma entrega, não só do como, mas o porquê fazemos. Então, a gente discute muito o porquê fazer. Senão, parece que a gente está ditando regra. E não é ditar regra. Ó, é isso aí que o Vitor está mandando. Tá? Depois eu vou pedir para o pessoal colocar aqui o link aqui embaixo para vocês. Tá? Mas é um curso que realmente faz muita diferença. Muita diferença. A gente está na quinta turma, acho. E todas as vezes se a gente tinha 100 vagas, a gente completou 100 vagas. Tinha 150 vagas, completamos 150 vagas. Porque é um curso que a gente realmente entrega muito, tá? E para quem não vai fazer o curso, para quem não é da área, nada é por acaso.
Nada é por acaso. Vocês não estão aqui ouvindo essa live à toa. Vocês estão aqui porque algo vai mudar. Então, vocês podem chegar até o profissional que cuida de vocês e levar esses conceitos, essas estratégias que a gente está falando e discutir, falar, olha, o que você acha de fazer isso, isso e aquilo. Então, nada é por acaso. Todo mundo que está aqui agora nos assistindo está por algum motivo, tá? E não só isso, né, Lu? Deixa eu só lembrar as pessoas o seguinte, ó. Durante os nossos cursos, isso é uma coisa que muita gente nos pergunta, né, Lu? Pô, um profissional em Juazeiro do Norte, um profissional para fazer o que lá? Durante o nosso curso, os alunos do curso, são colegas nossos que vêm compartilhar com a gente, eles tiram foto com a gente, né? Quase todos. Eles postam. E eles nos marcam. E geralmente a gente reposta as marcações desses profissionais. Por quê? Não só para privilegiar quem foi, mas para que as pessoas que nos seguem e sabem que a gente entende disto, que sabe que a gente se aprofunda nesses temas, ensina outros profissionais, a gente entrega tudo que a gente sabe, porque é assim que a gente conseguiu crescer na vida, a gente entrega para vocês junto dos nossos stories, quando a gente reposta, quem são os profissionais que fizeram os cursos e que, então, estão de posse de todo o nosso conhecimento. Talvez acadêmicos também podem fazer, tá? Estudantes também podem fazer, devem fazer. É outra visão, é sensacional. Muda a vida, né? Sim. Oh, gente, e faz curso em Belo Horizonte. Nós nunca vamos fazer lá, gente. A gente dá palestras pelo Brasil. A gente vai fazer sempre em São Paulo, porque é o lugar mais acessível, hotelaria e tal. Quem quer vai atrás, né? Algum dia tu pediu para 2 profissionais ou um que tu queria, quero um tal congresso. Ô, gente, vem para Piracicaba fazer. Nunca. A gente vai até o local, porque... Vai lá ver a gente, é bom, dá uma relaxada, sabe? Dá uma esparecida, larga o marido em casa, fala, vou fazer um curso. Vai lá, depois do curso sai, vai no restaurante bom, entendeu? Toma um vinho, aproveita. Aproveita. Ó, fica a dica. Então a gente está acostumado a fazer isso aí porque é o lugar mais próximo. Nós não vamos para Recife, querida, não, porque a gente não gosta de Recife. Eu vou para Recife todo mês, pelo amor de Deus, não fala mais Recife, não. É mesmo. O curso vai ser sempre lá, gente, sempre lá. Então, voltando aqui um pouquinho, né, Lu, aproveitando esses últimos 10 minutos, eu acho que vale a pena a gente talvez responder algumas dúvidas, mas deixa eu só salientar uma coisa que deixei no meio e eu acho que é importante. Os hormônios, a gente modular, nós não vamos para Salvador, querida. Nós vamos fazer só em São Paulo. Não adianta pedir outros lugares. Ou vocês vão para São Paulo ou não vai ter outro lugar o nosso curso. É o último do ano. Assim, quando a gente fala modular os hormônios, não necessariamente a gente fala em prescrever hormônio, né? Quando... pô, gente, eu respondi pela 10ª vez. Não é em Recife. O curso, então, é em Recife. Pega um monte andando. Então, modular os hormônios, não necessariamente a gente está prescrevendo hormônio. Né? Entretanto, modular o hormônio tem um limite. Por isso, algumas perguntas surgiram aqui. Qual o limite do modular? É quando o corpo não quer. Eu não consigo. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu atendi aqui uma paciente que é super empenhada e tudo mais. E qual era a modulação do sistema insulinêmico dela, né? Da insulina, porque precisava baixar a insulina e ela já tinha um estilo de vida bom. A modulação foi inicialmente um low carb. Entretanto, no segundo momento, começou uma resistência insulínica que a gente não entendia por quê. Porque não tinha estresse, não tinha nada, estava exagerando em leucina. Muita fonte de leucina, muita proteína animal, que não é ruim. Entretanto, para uma mulher principalmente, ela vai perceber quando começa a reter um pouco mais, porque uma das naquela hora não era bom, né? Exatamente. Uma das funções da insulina, retenção de água e sódio nos túbulos renais. Ela provoca isso. Tem muita gente que tem hipertensão, por exemplo, por conta de resistência insulínica, né? Uma alimentação. Então, o que a gente faz ali? A gente, guia ela a entrar com carboidrato nesse momento, por exemplo, e diminuir a resistência insulínica. Ou então, nós queremos ainda continuar perdendo. Bom, tem jeito de estimular GLP-1, tem jeito de usar análogo de GLP-1, de incretina. Aí é que a gente entra nos pormenores que fica tão difícil de as pessoas encontrarem profissionais que entendam disso. Não porque nós somos diferenciados, não, nada disso. É que como a gente dá muita aula e muito curso, além de atender, isso facilita muito a nossa vida, né? A gente precisa estudar toda semana, porque quase toda semana nós vamos dar aula de alguma coisa. Então a gente revisa o material toda semana. E aí como a gente atende também, a gente revisa o material e vê na prática. E aplica.
Isso é um baita um diferencial. E por isso que a gente, quando fala em modular o hormônio, a gente tem que ter o cuidado do momento que eu falei do fenogreco, tem gente que não vai dar, tem gente que dá, e o cuidado, porque alguns momentos a modulação vai ser muito importante. A modulação, de fato, o uso do hormônio vai ser muito importante. Isso não quer dizer que a pessoa está com problema hormonal. É só uma forma de... Eu vi gente escrevendo aí o DHEA. O DHEA é um precursor hormonal. Hoje ele não é considerado nem mais um hormônio, gente. Ele é considerado um precursor. No Brasil ele era proibido até tempo atrás, hoje vem com o nome de prasterona. Dá para fazer em creme ou em comprimido sublingual. O DHEA como precursor na mulher ele funciona, principalmente nas mulheres com predisposição à inflamação ou doenças autoimunes. Ele é excelente. A gente explica no curso lá disso, né? Na autoimune principalmente. Deixa eu só falar uma coisa. Léo Borba, você está aí? Coloca o link, por favor, para mim do nosso curso, porque eu e o Vitor, a gente está aqui atento e eu não consigo escrever aqui, não estou prestando atenção, só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo, não consigo fazer várias. Léo, bota para mim o link aí do curso, por favor. Maravilha. A gente bota lá, vou botar nos stories também. Também coloca. E eu faço um post logo depois disso aqui, eu deixo lá. Essa live vai ficar salva. Geralmente ela vai ficar no Insta do Lu, né, que foi ele que iniciou a live. Então vai ficar lá. Compartilha com as pessoas todas lá, porque é um conhecimento importante de levar, principalmente para o profissional de saúde, porque são eles que vão chegar até vocês, né, que vão tratar vocês, que não são. E para vocês que não são, procurarem pessoas que se alinhem a esse pensamento para vocês entenderem, tá, o que pode estar acontecendo de errado na condução de vocês. E não é que o profissional é ruim ou não. Às vezes faltou se atualizar um pouco mais, né? E faz parte, isso é o nosso caminho aqui de ensinar as pessoas. Então, e uma coisa aí, alguém escreveu, eu não consigo acompanhar, gente, eu tenho uma dificuldade em ler os comentários, mas estou vendo uma coisa aqui agora, Tenho fadiga extrema. Essa fadiga extrema, ela pode ser uma das maiores causas da dificuldade de perda de peso. Quem tem fadiga extrema faz muito pouco a biogênese mitocondrial. Então, essas condições a gente precisa estimular demais. E é aí que entra o que o Vitor falou. Tem compostos bioativos, tem fitoquímicos, formas de fazer exercício, estratégias nutricionais, a mudança da low carb cetogênica, jejum, não sei o quê. Tudo isso pode aumentar a biogênese e diminuir absurdamente a fadiga. Tá? A fadiga é um sinal de que realmente está ficando difícil, que realmente essa perda vai ser limitada. E a fadiga, né, Lu, ela pode ser avaliada, muito bem avaliada, tanto em exames, a gente consegue enxergar em exames, e a gente até consegue tratar de forma com adaptógenos. Claro que também eles não vencem uma fisiologia, se a pessoa está realmente numa fadiga extrema. E tem uma pessoa ali, um caso perfeito aqui, sabe? Só uma pessoa escreveu ali. Eu tinha fadiga extrema, descobri que tenho TDAH. Deixa eu só explicar uma coisa. Elga, eu, Vitor, já fui diagnosticado com TDAH. Doutora Línia, nós vamos postar o link, tá? Já está nos nossos posts, mas a gente vai postar o link logo depois dessa live. Nós vamos botar nos stories. E eu vou colocar num post também, porque eu fiz muitos stories hoje. Então, eu vou botar num post o link para vocês acionarem. Mas deixa eu explicar sobre o TDAH, porque é muito importante. Existe um polimorfismo, isso, por favor, vocês entendam a gente, e profissional de saúde, por favor, entendam, se puderem no curso, vocês vão entender direito, que é o da COMT. Tem a cometil-A-transferase, que é uma enzima, ela é responsável, entre outras coisas, pela degradação de aminas, de dopamina e de adrenalina, monoaminas. Quando ela faz isso de uma forma muito rápida, essa pessoa tende a cansar muito rápido, tende a ter estímulo durante um período e depois cair muito. Essa pessoa, se recebe, às vezes, uma dose de cafeína, ela faz altos e baixos. Ela tem mais predisposição a fadigar e perceber a fadiga e ter preguiça e ter mais fome. Essa pessoa não é uma candidata a cafeína, ela é uma candidata a mateacrina, por exemplo. É uma candidata à modulação da biogênese mitocondrial. É fazer um exercício que misture as valências. Às vezes fazer um aeróbio em jejum, né, Vitor? Exatamente. É um candidato a utilizar recursos como a betalanina, por exemplo, que já não é o caso quando a gente quer desgastar, por exemplo, a gente está usando um precursor ou então um hormônio para manter e evitar o catabolismo muscular.
Eu quero, nesse momento, aumentar o desgaste. Eu preciso aumentar a adrenalina, catecolaminas, para queimar tudo. Eu estou mantendo com o hormônio, eu estou mantendo a perda, contendo a perda de músculo. Não vai perder músculo. Bom, tem jeito de fazer isso. Estou lembrando que eu fiz isso hoje mesmo com uma paciente. E ainda, mesmo que aumentando a demanda de energia, a gente consiga segurar a fome. São estratégias que a gente faz. Em momento, por isso é que assim, ó, cuidado com esse negócio. Pô, eu sou fadigado e tal. A fadiga pode levar a despertar um sistema inflamatório. Esse sistema inflamatório começar a provocar um efeito de citocinas, de retenção de líquido, de mais fome, de irritabilidade. E em algumas pessoas despertar alguns distúrbios que podem ser muito sérios. Como a gente às vezes atende de pessoas que restringiram demais exercício, não conseguiam, toma uma sibutramina, pum, pânico. E aí depois do pânico, querido, é um bom tempo até conseguir se recuperar. Depois de um burnout, é um bom tempo para se recuperar. Aí a gente tem que conversar com essa pessoa, esqueça o corpo durante um tempo, né? E quando é o profissional que leva a isso, é um horror, né, Lu? Porque o profissional fica de mão atada, e geralmente o paciente acaba trocando o profissional, obviamente, né? Mas recorrem aos profissionais que têm um entendimento um pouco mais aprofundado, como é o que a gente busca ensinar os nossos colegas a fazer, né? É isso aí. Bom, gente, como uma hora passa rápido, tá vendo? Uma hora passa assim, ó. O nosso curso tem 20 horas e passa como um piscar de olhos. Vocês viram, faz uma hora que a gente tá aqui, daqui a pouco o Instagram por si só já derruba a live. E vocês verem como o tema é amplo e tem que falar 20, 40, 60, 80 horas, ainda não vai ser suficiente. Então, acho que assim, a ideia de tudo isso é para que vocês entendam que não existe uma receita de bolo, mas que a única certeza que eu tenho é que não dá para se fazer a mesma coisa. Que a gente tem que mudar sempre. Ou é de 15 em 15 dias, ou de 30 em 30 dias, não sei. Cada um vai achar a sua forma de mudar. Eu mudo as minhas coisas, minhas estratégias semanalmente. Então é assim que a gente consegue manter um corpo saudável, um corpo livre de dores, diminuir gordura, não perder e sim ganhar massa muscular e assim por diante. Tá? Cara, então, olha só, Léo Borba e o Márcio Nutri, que é um queridão, amigo meu de Brasília, que é um Nutri que se especializou naquela universidade lá da Austrália. Márcio é demais, cara. Márcio é um querido, Léo é um querido. Eles botaram o nosso curso aqui, um link. Então, gente, os dois botaram o nosso link do curso aqui. Eu vou postar igual e nós vamos botar nos stories, mas só para vocês... coloquem de novo aí, Léo e Márcio. Que legal. Tem tanta gente querida nessa live. Eu fico só vendo aqui, eu não consigo ver direito. É que se eu ficar olhando o comentário, eu nem presto atenção no que está acontecendo. Mas tem muita gente querida aqui. Já vi com a Alimentação Movimento, que é um querido que sempre fala. Querido. Cara, ele só pode... Que pessoa legal do bem. Cara, muito querido. É muito boa, né, Lu? Porque é uma pessoa que tem muita... A Kaline tá aí. Muita gente querida aqui nessa live. Obrigado. A Alimentação em Movimento, quer que só comenta coisa boa, né, cara? Se ele não tem coisa boa... Cara, que coisa legal. Isso é muito bom. Adoro ele. Doutora Aline, assim, ó, o Márcio, sobe aí que o Márcio André Nutri colocou e o Léo Borba colocaram também. Mas, repetindo, nós vamos botar nos nossos stories o link e eu vou colocar, além dos stories, que tem muitos stories no meu, eu vou fazer um post e deixar ali para vocês, durante um dia, para vocês verem o link e tal, e entrarem e se inscreverem lá. Não sei, pessoas perguntaram aqui, não sei quantas vagas tem, não sei ainda. Também. Mas assim já sabe. Quando vocês verem lá, ela já vai informar. Bom, galera, então é isso aí, né, Lu? Prazer aqui. Muito bom falar. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live, sei lá, semana que vem ou na outra. Vamos, com certeza. Vamos tentar. Tá, vamos tentar. Aí vocês sugiram os temas lá. Quando eu vou postar lá. Vocês sugiram o próximo tema, então, dentro de emagrecimento. Que o nosso curso, que vai ser... Eu vou até dizer o dia aqui, que fica mais fácil, tem gente perguntando o dia, tá? O curso... Eu já sei o que eu vou fazer. Ó, presta atenção aqui. Todo mundo que está aqui agora e Vitor Sorrentino, presta atenção. A hora que acabar essa live, eu com minhas coisas. A hora que acabar essa live, eu vou fazer um post no Instagram
perguntando qual tema sobre emagrecimento que vocês querem que Vitor e eu fale na próxima semana. Aí na semana que faz uma live, aí eu peço para minha equipe ir lá e dar uma vasculhada e ver o que vocês pediram mais e a gente faz uma live no assunto que vocês colocaram. Vou fazer isso já, assim que terminar a nossa live. Vamos fazer nós dois, então. Vou fazer também. Boa. Reposta, tá? Eu faço reposta. Tá. Eu faço um repost. Ai, meu Deus. Bom, Tá, gente, daqui 2 minutos vai cair. Muito obrigado a vocês, todos aqui na live, pelo carinho, pela confiança. Eu sempre agradeço pela confiança, porque confiança é algo muito nobre, é algo difícil de conquistar. E vocês confiam em mim, confiam no Vitor, e isso não tem preço. Então, meu muito obrigado a todo mundo que estava aqui na live. Obrigado, Vitor, por ter aceito o meu convite e por estar aqui. Eu sei que você está aí, tô vendo que a tua gravata está até meio frouxa aí, deve ter acabado de chegar do trabalho. Eu tive tempo de chegar, tomar banho, fazer meu chazinho, não sei o quê. Ele tá com a gravata toda aberta aqui, de sinal de tipo, acabei de chegar e sentei aqui para fazer essa live. Eu tô morando na roça. Muito obrigado pela doação. Não é à toa que você faz o sucesso que faz. É porque você, além de ser um excelente profissional, é uma pessoa muito generosa. E muito obrigado. Obrigado você, essas palavras. Tu tá foda, velho. Tu tá fazendo muito meditação que te fala que tu tá passando uma coisa tão boa. Eu sei por quê. Não é só por causa disso. Isso é uma felicidade. Eu tô feliz, entendeu? Eu sei disso, né? Fica fácil de ver. Aqui. Vou te ajudar a ver aqui. Já que tu não veio ainda aqui em casa, que é teu sobrinho. Tá? Não me fale isso na frente de todo mundo, por favor. Aqui. Nossa, que gracinha, meu Deus. Ai, que demais, gente do céu. Nossa, meu Deus. Que demais. Lindo. Gratidão. Te amo, velho. É isso aí. Beijo. Beijo grande. Beijo para todo mundo. Tamo junto sempre, irmão. É nóis. Amo você. Beijo. Beijo, gente. Até a próxima live.